Olá, olá! Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma live, onde nós vamos continuar falando, das oportunidades na consultoria de P&D em produtos alimentícios. E hoje nós vamos falar do potencial de faturamento na consultoria de pesquisa e desenvolvimento. Então, hoje nosso foco vai ser faturamento. Falaremos bastante sobre isso. Sou Rossana Golim, sou engenheira de alimentos e sou especialista em P&D para empresas de pequeno e de médio porte. Faço muitos atendimentos online também, com projetos de desenvolvimento de produtos online. Quais são as empresas que contratam a consultoria de P&D? Quem são os nossos possíveis clientes na consultoria de P&D? Então, nós vamos abordar quem pode nos contratar, quem gostaria de nos contratar, onde estão as oportunidades quando a gente fala de segmento de produtos, de tendências de mercado, o que a gente precisa estar de olho, qual que é o faturamento do médio de uma consultoria de P&D e quanto tempo que dura uma consultoria de P&D. Então, nós vamos abordar todos esses temas. Vamos começar falando sobre os clientes. Quem são os nossos clientes na consultoria de P&D? Os primeiros clientes que eu trouxe aqui para nós são as empresas alimentícias. E aí nós vamos falar especificamente de pequenas e médias empresas. As grandes empresas também contratam consultorias. Eu mesmo, quando trabalhava em indústrias, grandes de grande porte, contratei várias vezes serviços de consultoria. Mas isso acontece quando a gente tem uma demanda muito grande de desenvolvimentos e a equipe interna da empresa não consegue desenvolver sozinha. Mas não é sempre que isso acontece. Mas as pequenas e médias empresas são aquelas que sempre vão contratar os consultores de P&D, porque elas não têm como manter um departamento de P&D ali dentro da base de funcionários dela. Por quê? O profissional de P&D é um profissional raro no mercado, não tem tantos profissionais de P&D no mercado. E quando nós temos esses profissionais, eles custam caro, gente. A mão de obra especializada em pesquisa e desenvolvimento é uma mão de obra cara, exatamente por ser escassa, por não termos tantos consultores de P&D disponíveis no mercado, e essas empresas não têm essa condição de manter esse departamento ali focado nisso. O que acontece é que, às vezes, uma pessoa da qualidade acaba fazendo ali um pouco, um pouco aqui, um pouco ali, mas isso não gera uma inovação e o resultado que um departamento de P&D devia trazer. Então, elas encontram como estratégia contratar os consultores de P&D, porque aí elas conseguem ter esse serviço ali dentro da sua empresa passa a gerar inovações, promover as melhorias de produtos, sem, de fato, ter que ter uma mão de obra ali dentro do seu budget fixo. Então, as consultorias de P&D, elas prestam muitos serviços para as pequenas e médias empresas. Essas empresas, gente, elas querem fazer inovação. Elas querem melhorar os seus produtos, elas querem ter embalagens adequadas, mas elas não sabem como fazer isso, não tem quem faça isso ali para elas. Então, os consultores entram aqui de uma forma muito estratégica para suprir essa demanda das empresas. E às vezes a gente pensa que empresas, pequenas e médias, acabam sendo grandes empresas, gente, e não. Tá? Pequenas fábricas, pequenas docerias, pequenas empresas de alimentos que produzem, embalam e vendem os seus produtos estão aptos e necessitando de profissionais de P&D para suprirem as suas necessidades ali. Muitas vezes a gente fica preso, em grandes marcas ali, em empresas grandes que já são consolidadas, e a gente esquece daquele produto ali da sua região, que é produzido ali. Ele também precisa de um profissional de P&D, um profissional que saiba a parte técnica, que saiba escolher uma embalagem adequada, que consiga melhorar os seus produtos. Então, essas empresas são as que mais têm potencial de faturamento para gente, que é consultor de P&D. Startups, gente, é um prato cheio para os consultores de P&D, porque startup tem como característica, seu core business, velocidade e inovação, que é o que tem tudo a ver com a gente. Muitas vezes, quando temos estruturas muito engessadas em empresas, a inovação ela fica muito morosa, porque nós temos muito processos, protocolos a serem cumpridos que são dispensáveis. E as startups, elas não têm essa característica. A característica delas é uma hierarquia ali
meio bagunçada, que não existe, né, uma hierarquia de fato. Então, tudo acaba acontecendo muito rápido. Então, a velocidade é uma característica e terem produtos inovadores também. Startups não têm medo, eles são muito disruptivos. Mas aí entra um ponto, né, que o consultor de P&D aqui, ele precisa vir trazendo moderação. Por que moderação? Porque a startup, ela às vezes vai querer pular alguns processos ali, e a gente, quando trabalha com alimentos, nós precisamos manter algumas coisas dentro de um processo correto, para a gente garantir a saúde e a segurança dos nossos consumidores, né? Mas o profissional de P&D que vem, se alia com uma startup, trazendo essa velocidade e inovação com a parte técnica, é imbatível nos seus desenvolvimentos. Então, aqui temos uma oportunidade gigante para os consultores de P&D. Agora, empresas tradicionais, gente, padarias, cafeterias, mercados, açougues e outros. Essas aqui são o nosso maior potencial de faturamento por um único motivo. Quando a gente fala de números de indústrias, pequenas indústrias de alimentos, números de padarias. Olha aí para o seu bairro, para a sua região. O que tem mais? Temos, obviamente, mais padarias, cafeterias, mercados e restaurantes. Então, aqui existe uma oportunidade muito grande para os consultores de P&D. E às vezes a gente fala, mas como é que eu, consultor de P&D, um profissional super técnico, vou ajudar uma padaria? Como? Vou te dar um exemplo. Qual padaria nunca passou por perda de produto? Produto mofado, o produto tá duro, seco, o bolo ali, tem muito bolo mofado na padaria, principalmente aquele bolo estilo americano, né? Como que o profissional de P&D consegue auxiliar e prestar um serviço de qualidade para padarias? Fazendo ajustes nesse produto, evitando as perdas dessa padaria, né? Porque como que hoje é feito na padaria a determinação do shelf life de um produto, do prazo de validade de um produto? Às vezes eles colocam o que eles acham da cabeça deles ali, ou às vezes eles vão vivendo. Eu deixei um dia, deixei 2, deixei 3, deixei 4 e acho que tá bom. E aí eu deixo esse prazo de validade. Qual que é a chance disso dar um problema? Gente, é gigante. Porque em algum momento isso vai dar errado e vai parar na mão do consumidor, que vai lá devolver, que vai reclamar, que vai. Então, o consultor de P&D consegue aqui determinar um prazo de validade usando técnica da maneira correta, usando um protocolo de prazo de validade, um protocolo de análise de shelf life de produto. Ele vai determinar qual que é o prazo de validade daquele bolo. Ele pode fazer um ajuste em processo, um ajuste em embalagem, um ajuste em formulação, né, calibrar a atividade de água, né, você pode ter as tortas ali que eles servem, aquelas tortas confeitadas, que perdem muito rápido, né, um dia, produzido de manhã, de tarde, já tá com cinerese, já tá um produto molhado, estranho, né, desmanchando ali. O consultor de P&D consegue fazer um ajuste, fazendo um balanço de massa do produto, fazendo às vezes uma adequação de processo. Quando a gente fala na hora de preparar o merengue, a gente preparar o merengue na temperatura adequada, no processo adequado, fazer uma adição de glucose, né, fazer uma adição de cremor de tártaro. Então tem várias coisas que a gente consegue fazer nas padarias, nas cafeterias. E aí eu vou dar um outro exemplo aqui, açougue. Açougue, gente, açougue, né, é um tipo de empresa que tem uma demanda pequena, inclusive de consultor de qualidade. Mas como que a gente, consultor de P&D, consegue auxiliá-los? Toda açougue vende carne moída. E você pode, gente, preparar, desenvolver uma formulação de hambúrguer gourmet. Um hambúrguer super saboroso, com uma carne suculenta, gostoso, bem temperadinho. Monta um kit para hambúrgueres gourmet. E aí, nesse kit pode vir um queijo específico, pode vir um alface lavado, pode vir... E aí, um pão crocante. E aí você não precisa, obviamente, produzir o pão no açougue, porque nem tem como fazer isso. Mas você pode, né, linkar ali 2 clientes seu da padaria e do açougue e fazer um cross-branding ali de marcas e ter um hambúrguer gourmet, um kit de hambúrguer gourmet. Quantos por cento a mais o seu cliente não vai lucrar no quilo da carne moída dele? Então, não podemos negligenciar os pequenos clientes, que são aqueles que a gente julga pequenos, mas o nosso maior potencial de faturamento estão nesses pequenos clientes, que são quem mais precisam de nós.
Eles é que precisam de nós, porque as grandes empresas, elas têm estrutura, elas conseguem ali se manter. De vez em quando vão acionar a gente, mas em geral eles têm a estrutura e eles mesmos se desenvolvem. Mas os pequenos não têm. E eles estão ansiosos por fazer inovação, por fazer melhoria dos seus produtos. Às vezes a gente acha que as tendências ali de mercado estão aqui em cima e que elas não chegam na base dos clientes. Mas isso aqui, gente, é um funil, tá? As tendências, elas surgem ali, as inovações, elas surgem ali, às vezes, muito distante, né? A gente olha mercado europeu, mercado dos Estados Unidos, e lá rolando um monte de tendência. Você falar, isso aqui nunca vai chegar aqui. Chega e nós vamos falar disso agora. Aonde estão as oportunidades? Aqui eu não poderia deixar de trazer alimentos saudáveis. Alimentos saudáveis é o que a gente mais tem falado, né? Principalmente depois da pandemia do Covid, todo mundo passou a se preocupar muito com saúde, entender qual que é o impacto que a gente come na nossa saúde e quanto isso reflete, às vezes, numa possibilidade de vida ou morte. Então, alimentos saudáveis é uma tendência que é antiga e atual e será eterna. Né? E o que a gente entende como alimentos saudáveis? Alimentos sem açúcar, reduzidos de gordura, alimentos que possuem adição de proteínas de alto valor biológico ou que tenham adição de vitaminas e minerais, alimentos para públicos específicos ou públicos com restrição. Aqui a gente fala do público sênior, de idosos, né? Produtos específicos para idosos têm vindo muito forte. Porque a população está envelhecendo, então existe uma demanda. Produtos para públicos infantis, né? Produtos que tenha uma estabilidade na prateleira ali, seja shelf stable, ele consiga se manter e você levar para um lanche que seja saudável. E aí a gente entra no mercado de alimentos sustentáveis, quando você olha para uma economia na sua região, você comprar um produto ali da sua região, um ingrediente base da sua região, um ingrediente característico da sua região, embalagens que sejam sustentáveis, embalagens que hoje nós temos aditivos que fazem as embalagens de plástico virarem embalagens compostáveis. Isso é muito legal. Eu já trabalhei com isso, é incrível. Então, menos embalagens de papel. Aí a gente tem que pensar e tomar cuidado. Esse papel traz algum risco, ele tá mantendo a barreira do meu produto. E isso tudo, gente, chega na ponta. Como? Na padaria que você compra seu pão ali na esquina da sua casa. Tem pão sem glúten? Pão sem glúten fresquinho, gente, porque pão sem glúten congelado tem muitos, mas pão sem glúten fresquinho. Pão francês sem glúten. Bolo sem glúten. Bolo sem açúcar. Bolo proteico. Tem? A tendência chega na ponta. Numa cafeteria que você vai ali tomar seu cafezinho, tem um café com leite vegano? Um cappuccino vegano? Fica aí para pensarmos. Vamos entrar agora em faturamento. Qual é o faturamento na consultoria de P&D? Gente, o faturamento ele vai depender de um ponto muito importante que chama complexidade do projeto. Então, nós temos projetos de 3, 4 mil reais, 5 mil reais, até projetos de 20, 30 mil reais. É essa escala grande mesmo. Porque aqui, quando a gente fala de projetos de melhoria, que são projetos mais simples, onde você tem um produto e você vai propor uma melhoria. Muitas vezes a gente consegue fazer isso online, trabalhando 4 horas no projeto e você vai faturar 4 mil reais, tá? 3, 4 mil reais na melhoria, ali dependendo da categoria do produto. Até mais. Quando você fala de um projeto, de um desenvolvimento de um produto do zero, de uma implementação de uma fábrica do zero, quando entra a linha de produção, tudo a gente está falando de projetos de meses, até às vezes um ano. Você vai trabalhar nesse projeto e você vai ter um faturamento expressivo. E muitas vezes tem consultores que conseguem fazer parcerias com as empresas que eles trabalham e aí eles entram na participação dos lucros daqueles produtos que eles desenvolveram. É muito legal isso, gente. Existe essa possibilidade. Tudo vai depender da maturidade da empresa que você está trabalhando e da sua maturidade enquanto consultor, tá? Mas aqui existe uma gama de faturamento, né, grande, de faixa quando a gente fala de grana, né? E aí quando a gente fala mensal, se você trabalhar em 3, 4 projetos de melhoria, a gente está falando do faturamento de 16, 20 mil reais por mês.
E aí, a gente está falando de projetos grandes, né? Projetos de melhoria, a gente fala de faturamento de 50, 60, enfim, R$ 1.000 por mês. Isso vai depender da complexidade do projeto. Então, em geral, temos projetos maiores que são de longo prazo, eles demoram, né, ali, e aí no meio do caminho vão entrando outros projetos menores. E isso tudo tem a ver com o tempo de execução do projeto. Então, quanto tempo é um tempo de execução de um projeto de P&D? Temos projetos fast, 4 horas, 10 horas de trabalho. Em geral, não é 4 horas corridas, são 4 horas, né, vários diazinhos ali que você manda uma proposta, volta, você faz um treinamento, volta, você monta um manual, volta, e isso vai o manual de aplicação, tá, gente? Aqui não falo de manual de boas práticas de fabricação, não, manuais de aplicação. Você vai, volta, então isso ali, mas você trabalhou 4, 5 horas nesse projeto. E temos projetos de 12, 15, 24 meses. Então vai depender da complexidade e o tipo do projeto que você vai trabalhar. Onde que mora a nossa oportunidade de faturamento aqui? Nas empresas que não possuem P&D. Quem são essas empresas? Pequenas e médias empresas. Elas não mantêm uma estrutura de P&D porque elas costumam custar muito caro, é muito difícil, tem poucos profissionais, né, disponíveis ali. E aqui mora a nossa oportunidade, porque nós podemos trabalhar em várias empresas ao mesmo tempo, prestando serviço para várias empresas de P&D, né, consultorias de P&D para várias empresas. Se você consegue prestar uma consultoria para uma pequena fábrica de doce, para uma fábrica de torta, para uma fábrica de uma padaria ou uma fábrica de pão. Você pode, gente, inclusive eu já vi projetos para marmitaria, que é uma coisa que a gente pensa que não tem muito a ver com a gente, mas uma adequação de embalagem. Precisou de um profissional ali, um profissional técnico, né, em P&D, para conseguir fazer a adequação da embalagem daquele produto. Porque eles tinham um problema de deixar muito úmida a embalagem, então eles têm. Inclusive, eu gosto muito de comprar marmita pronta, né? Marmita fit, eu deixo aqui no congelador. Eu sempre gosto de ter para o momento ali, né? De correria, a gente precisa. E eu vejo que uma das coisas que eles não fazem, uma adequação de qual que é o tempo do preparo. Quanto tempo isso precisa estar lá no micro-ondas. Geralmente o tempo é inadequado, ou é pouco ou é muito. E aí aqui um profissional consegue montar um protocolo de validação dessa etapa tão importante do processo que é você esquentar. Então as oportunidades elas estão ali nas pequenas e médias empresas, não podemos esquecê-las de forma alguma. Sou consultor de P&D, o que eu faço? O que eu faço? Tô perdido. Primeiros passos. Identifique 3 empresas do seu bairro, da sua cidade, da sua região, que são potenciais clientes para você fazer um processo de P&D com eles. Estude o mercado deles, entenda a parte técnica. Se você identificou uma padaria como uma oportunidade, o que faz o bolo mofar? Vai estudar sobre isso. Quais são os impactos? Tá tendo cinerese numa torta? Você vai ajudar eles ali. O que causa cinerese na torta? Vai estudar, pesquise, tá? Entenda a parte técnica do produto que você, né, vai propor ali uma melhoria, um processo, enfim. Monte um portfólio específico. Isso mostra zelo e cuidado com o seu cliente. Vai mostrar para o seu cliente que você estava preocupado e pensando nele quando você montou aquele portfólio específico ali para ele. Faça uma proposta de trabalho. E aí, essa proposta de trabalho, ela precisa conter quais são os ganhos que esse cliente vai ter com você. O que ele vai ganhar? Quais são as vantagens em ele contratar o seu serviço de consultoria de P&D? E aí, vocês vão juntos definir o prazo, o escopo do trabalho, né? Enfim, tudo certinho. Mas é assim que a gente começa a entrar neste mercado de consultorias de P&D, tá? P&D de alimentos. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado deste panorama geral sobre as oportunidades de faturamento na consultoria de P&D. Na nossa próxima live, nós vamos falar sobre o passo a passo em como você dar início na sua empresa de consultoria de P&D. Como começar a sua empresa de consultoria de produtos alimentícios, né? De desenvolvimento de produtos alimentícios. E nós vamos abordar desde a definição do seu nicho, a estruturação do seu negócio, para garantir que você comece com o pé direito, que dê tudo certo, tá? Então, não perca.